Plants vs Zombies já foi uma das franquias mais criativas e queridas dos games. E por muito tempo parecia que ela tinha perdido completamente a direção. Mas talvez exista uma nova luz no fim do túnel. Só que pra gente entender essa possível volta, a gente precisa revisitar a queda de PvZ. Tudo começou com Plants vs Zombies, um Tower Defense simples, mas cheio de personalidade. Ele era estratégico sem ser muito complicado, carismático, mas sem ser forçado, viciante sem precisar de uma microtransação agressiva. E a trilha sonora desse jogo é simplesmente espetacular. E escuta aí. Depois veio o Plants vs Zombies 2, que expandiu o conceito com novos mundos, Egito Antigo, mundo dos piratas, mundo das cavernas, era do gelo, mundo futurista, um monte de mundos diferentes. Também tinham muitas plantas novas, mecânicas e desafios novos, tinha muita coisa nesse jogo. E também tinha algumas microtransações, né? EA Games. Mas isso daí dá pra dar uma relevada. Mas o momento mais ousado da franquia estava por vir. Quando anunciaram Plants vs Zombies Garden Warfare, muita gente duvidou. Transformar um Tower Defense em um shooter multiplayer em terceira pessoa, isso parecia uma loucura tamanha. Mas Garden Warfare definitivamente surpreendeu, e muito. Ele era caótico, divertido, colorido e, acima de tudo, tinha uma identidade muito marcante. As variantes já eram uma ideia genial. Cada personagem tinha versões diferentes que mudavam completamente a forma de jogar. Não era só um shooter, era um shooter com muita personalidade. E então veio Plants vs Zombies Garden Warfare 2, que pegou tudo que o primeiro fez e elevou ao máximo. Mais classes, mais variantes, mais mapas, mais modos e ainda o diferencial foi o hub. O quintal virou um campo de batalha vivo. Você podia explorar, enfrentar chefes e descobrir muitos segredos. Era conteúdo para multiplayer e para quem queria jogar sozinho também. GW2 parecia o ápice da criatividade da franquia e foi. Naturalmente, o público esperava o quê? Um Garden Warfare 3. Mas o que a gente recebeu foi Plants vs Zombies Battle for Neighborville. E aqui é importante deixar claro, o BFN não é um jogo ruim. O modo história é interessante, tem uns mapas até que bem legalzinhos e visualmente, pelo menos eu acho, na minha opinião, que o visual do BFN é bonitinho até. Se você jogar ele isoladamente, é um jogo competente. O problema é que ele não parecia um Garden Warfare. As variantes foram removidas, a progressão mudou, a fórmula em geral mudou. A identidade que a comunidade amava foi deixada de lado. Era totalmente diferente do que o público estava esperando. Era como se fosse um experimento. E por isso ele acabou virando meio que o patinho feio da franquia. Não porque ele era horrível, mas porque veio depois de um dos melhores momentos da série. E isso manchou a percepção da franquia. Enquanto isso, Plants vs Zombies 3 era anunciado, testado, cancelado, reformulado e cancelado de novo. A primeira versão foi até legalzinha, só que ela era muito estranha. Ela tinha um visual 3D muito feio, era vertical e você não plantava mais os girassóis. Era como se fosse um Clash Royale da vida. Ele ficava ali gerando sóis como se fosse o Elixir.
E depois vieram outras betas que tinham sistemas que desagradaram muita gente. Poucas plantas, mudanças que pareciam simplificar demais o jogo. Parecia que a franquia estava sem direção. Durante anos, PvZ ficou em estado muito estranho. Nem totalmente morto e nem realmente vivo. Mas então surgiu algo diferente. A beta do PvZ 3 Evolved. E pela primeira vez em muito tempo, a comunidade reagiu de forma positiva. O sistema de fusões trouxe criatividade de volta, combinações novas, mais estratégia, mais profundidade. Parecia uma verdadeira evolução do PvZ 2. Não uma simplificação. Lembrando que é só uma beta ainda, né, gente? Então, claro que tem muito conteúdo que ainda não foi apresentado. E ainda tinha o sistema de clubes. Você podia criar um clube. Outras pessoas entravam e competiam para ver quem avançava mais nas fases. Isso trouxe senso de comunidade de volta. Pela primeira vez em anos, parecia que a PopCap estava finalmente ouvindo seu público. Também tivemos o Plants vs Zombies Replanted no ano passado, e ele dividiu opiniões. Muita gente criticou ele por reciclar conteúdos de várias versões do PvZ 1. Algumas decisões pareceram pouco ousadas. Não foi um grande sucesso assim e tal, mas ele gerou repercussão. Muita gente fez vídeo, muita gente jogou, muita gente discutiu, e isso é importante, porque franquias realmente mortas não geram discussão. Mesmo com críticas, Replanted mostrou que ainda existe interesse, ainda existe comunidade, e isso já é um sinal de vida. Então, no fim das contas, o Replanted foi sim importante para a franquia. Talvez Plants vs Zombies nunca volte a ser exatamente como era na Era de Ouro do Garden Warfare 2. Mas hoje existe algo que não existia há alguns anos. Direção, resposta da comunidade, tentativa de inovação, e quando a franquia encontra direção, ela pode renascer. Talvez a queda tenha sido dolorosa, mas talvez a gente esteja vendo o começo de uma nova fase.